Boa noite, terceiro ano. Como eu falei para vocês, nós estamos agora começando no módulo 2, né? E o tema é o 21. Vocês podem ver que é período já assim, onde são coisas que vocês vão se lembrar com mais facilidade e é o término do livro. Nós agora vamos entrar no primeiro reinado, que ele vai de 1824 até 1831, quando começa o período regencial. E aí vai para o segundo reinado, Primeira República, tá? O que está acontecendo no Brasil após a independência, então, está com alguns problemas já, porque é o seguinte: além de todas essas manifestações, é um país que não vira uma democracia, não é uma república e acaba, então, ainda continuando com a monarquia, na figura de um imperador que é de origem portuguesa. E isso traz um certo problema para alguns, né? Enquanto que para outros eles vão lutar para que isso ocorra, para que ainda continue. Só que é o seguinte: pela formação de um país, precisa de lei que rege o país. As leis agora não são ditadas mais pela metrópole, então tem que haver, é formada uma constituinte, aonde eles vão tentar, então, elaborar a primeira Constituição. Eles, então, vão se reunir para elaborar essa primeira Constituição brasileira. Os constituintes, eles se reúnem em 1823. E aí, então, quando o imperador, então, ele toma ciência de que a Constituição, então, previa que ia diminuir os poderes dele. Automaticamente, ele destitui os constituintes, fecha o Congresso e é chamado nesse dia a noite da agonia, porque ele fecha o Congresso, não aceita de maneira nenhuma a esses constituintes, e aí então ele chama os novos constituintes e a Constituição acaba ficando pronta em 1824. Essa Constituição, então, ela vai ter as suas medidas, das quais uma das medidas que vai trazer uns sérios problemas para o imperador, que é o então Dom Pedro I, vai trazer muitos problemas então para ele, que é a criação do quarto poder, sendo que tem o poder executivo, legislativo e judiciário, e agora ele cria o poder moderador. E esse poder moderador, como vocês sabem, é um poder que então está acima de todos os demais poderes. Olha aqui o que o autor fala. Poder moderador, de uso exclusivo do monarca, controlava os demais poderes e conferia suprema política ao imperador, considerado o poder responsável por garantir o equilíbrio entre as demais esferas. Com ele, o imperador poderia fechar o parlamento, destituir ministros e nomear os membros do conselho que o assessorava. Ou seja, ele tinha poder para tudo, né? Então, e daí então ele era quase que uma monarquia absolutista, em detrimento desse próprio poder que é criado pela Constituinte. E a Constituição, então, dessas medidas, essa é a mais séria. E aí, então, outras medidas. A Igreja Católica, ela, então, permanece como sendo a religião oficial. A escravidão, a monocultura exportadora e a estrutura econômica do Brasil mantiveram-se como antes.
A participação política por meio da votação ficou restrita aos chamados cidadãos ativos, que eram homens adultos com uma renda mínima, e o sistema era um voto censitário, que, claro, vai excluir, então, escravos, indígenas e as mulheres. A monarquia, ela fica uma monarquia hereditária constitucional e representativa. Os senadores seriam nomeados por regime vitalício pelo próprio imperador e as províncias seriam administradas por presidentes escolhidos pelo chefe do governo. E daí a gente sabe como isso pode acarretar. E aí, então, vão aparecer no decorrer, porque é o seguinte, não se esquecendo que nós estamos com sérios problemas de econômico, porque nós vimos aí que o açúcar está com sério problema. O açúcar, ele vai... A Inglaterra já obtém de uma maneira, o solo já não é o mesmo, eles vão concorrer com os holandeses, o ouro ele já é escasso, então um problema muito forte no Brasil. E aí o que ocorreu? Em detrimento da nova medida e com esse autoritarismo de Dom Pedro I, vai então, devido a essa imposição da nova Constituição com esse poder moderador, vai trazer uma reação extremamente negativa à população, principalmente no caso Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Eles vão então se reunir contra o imperador na chamada então Confederação do Equador, porque era uma região aonde pegava a linha do Equador. Então eles vão fazer um levante contra o imperador, tentando então estabelecer uma república separada do país. E então acaba que tem um problema, um racha aí, porque eles não têm apoio internacional. A elite agrária defendia a manutenção da escravidão, enquanto os líderes da confederação apoiavam o fim da escravidão. E aí as forças do império acabam conseguindo sufocar essa rebelião. O movimento ele perde sua força, então acaba sendo condenado os principais líderes, do qual então tem o Frei Caneca. E aí acontece ainda um problema muito mais sério na questão cisplatina, né? Que é a chamada Guerra Cisplatina, porque isso vai gerar então grandes problemas para os cofres públicos, aonde fica insustentável a permanência de Dom Pedro I, pelo grande gasto, uma economia fragilizada, uma política arrebentada, e aí então ele vai ter que acabar, e ainda acaba quando ele tenta fazer qualquer coisa e sai em viagem, quando ele retorna, que eles estavam esperando uma festividade para ele, por ele ter sufocado algumas rebeliões, ele acaba, então, acontece a noite das garrafadas, e isso, então, é o ponto quase que culminante, e ele, então, acaba renunciando. E isso vai trazer, então, um problema sério, porque ele deixa o seu filho de apenas 5 anos. E conforme a Constituição, ele não poderia assumir, e quem vai assumir, então, é uma regência, em nome do imperador, que era Pedro de Alcântara, que depois ele vai se tornar, então, Dom Pedro II. E então vocês imaginam como que estava o Brasil de 1822 até 1831.
é um problema sério, né? Que está acontecendo. Pensa, o Brasil independente, como é que ele foi gerado. De 22 a 31, que bagunça que foi a ponto, então, do imperador ter que renunciar, tá? Aí amanhã na live a gente acaba, então, conversando mais. Um abraço.